Olá, esse é o microcast número 17 da Academia de Autoestima, primeiro microcast de 2019, de volta depois umas férias. Estamos nós aqui, mais um sábado para conversar sobre autoestima. Gente, eu tenho visita hoje aqui, se vocês estiverem ouvindo um ronron ou se ouvirem um miado, é minha filha peluda que está aqui do lado, ela está quase em cima do microfone, mas ela disse que vai se comportar. Você que está aí me ouvindo, como você tá? Tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com você, que seu ano seja maravilhoso, incrível, com muitas realizações, muitas conquistas. Eu estou estranhando um pouco ainda esse formato porque o microcast migrou da lista de transmissão do WhatsApp. E essa alteração aconteceu justamente porque tinham na lista um pouco mais de 3.000 pessoas quando eu encerrei. E eu tinha um contato muito grande, um contato diário. Recebia muitas mensagens e eu estou sentindo falta dessa interação. Confesso que ainda não estou muito adaptada, não estou completamente adaptada a esse formato, a não ter um feedback imediato. Então você que está aí me ouvindo, me escreve, entra lá no site ou nas redes sociais, manda uma mensagem, conta aí o que você está pensando, o que você está passando. Eu gosto muito dessa troca, acho ela extremamente rica, importante. Resumindo, tô com saudade de falar com o pessoal da lista de transmissão. Mas vamos lá, aos nossos assuntos. O tema de hoje eu acredito que tem tudo a ver com o começo de ano. Expectativas. É um troço meio difícil de administrar, não é? Eu pelo menos acho, porque se a gente não tem expectativas, acaba não tendo muita motivação, muito empenho, muita dedicação para conquistar alguma coisa. Em contrapartida, expectativas demais quase sempre trazem grandes frustrações. E como quase tudo na vida, o caminho, como sempre, é o bom e velho equilíbrio, né? Sobre expectativas e autoestima, o que a gente pode pensar? Falando em começo de ano, normalmente é a época em que nós fazemos projetos e planos e prometemos mudar, o que é ótimo, né? Essa renovação de ânimo, de esperança e de vontade genuína de evoluir, de mudar. O perigo, como você deve imaginar, é fazer planos irreais. Ter expectativas altas demais, aliás, é um dos motivos que podem levar a uma baixa autoestima. Porque se você deseja conquistar e realizar um monte de coisa e fazer e acontecer, por mais que você tenha um planejamento, que você tenha seguido uma metodologia, por mais que você tenha boa vontade e que você se dedique e que você se esforce, e que você faça o possível que esteja dentro do seu alcance para conquistar essas metas, existem vários outros fatores que precisam ser levados em conta. A realização dos nossos objetivos nem sempre depende só de nós mesmos. E eu já vi muita gente se frustrar muito por conta disso. Tem mulheres que chegam a determinada idade que elas imaginavam que já estariam casadas e com filhos e se percebem solteiras quando esquecem que casar depende de uma outra pessoa. Ou então esperavam estar em um determinado patamar na carreira profissional e não levar em consideração que precisam da aprovação, do apoio do chefe. Esqueceram de levar em consideração os outros colegas, como eles se prepararam, como eles competem por essa promoção, e perceber que você não conquistou aquilo que você planejou, além de ser frustrante, isso abala de fato a autoestima, porque você começa a se questionar o seu valor, os seus méritos, os seus dons, as suas qualidades. E essa é uma porta perigosa de abrir, gente. E eu não tô falando também para você sonhar pequeno. Eu acho que a gente tem que sonhar alto, acho que a gente tem que querer muito, mas sempre levando em consideração que isso pode não acontecer. Sempre lembrando que existem outros fatores nessa caminhada. Existe essa expectativa que a gente tem perante as nossas próprias conquistas, os nossos próprios objetivos, e existe também expectativa sobre
o comportamento, a consideração de outras pessoas. Algumas pessoas relatam, escrevem que se chateiam e se frustram por não receberem um agradecimento, uma consideração, o respeito ou uma gentileza de pessoas com as quais convivem e como isso afeta a autoestima também. Por que isso acontece? O que a gente pode fazer para não passar mais por esse tipo de situação, para não ter esse tipo de frustração? Bom, o que comumente acontece com as pessoas que têm uma autoestima negativa, uma baixa autoestima, é uma vontade ou uma necessidade de agradar, de ser aceito, de ser benquisto, de ser bem visto. Falando de maneira bem geral, o que todos nós seres humanos queremos é sermos aceitos, sermos amados, respeitados, validados. E como a pessoa que tem uma baixa autoestima não se valoriza e não enxerga as suas qualidades, os seus dons, e dessa forma não se vê como uma pessoa apta a ser amada, querida, admirada, ela pode acabar caindo nessa armadilha de se esforçar muito para agradar o outro, para ser prestativa, para ser gentil, como uma forma consciente, mas muitas vezes também inconsciente, de ser amada, de ser respeitada. E assim começa-se a criar as expectativas. Você faz um favor, uma gentileza, muitas vezes até se sacrifica para fazer alguma coisa por uma pessoa e o reconhecimento que você esperava ou gostaria simplesmente não vem. Às vezes não vem nenhum agradecimento e o resultado, a consequência é que a pessoa que já não se valoriza pode ficar com a autoestima ainda mais afetada, porque fica com essa sensação de que eu não agrado de nenhuma forma, mesmo que eu me esforce para ser legal, para ser gentil, para agradar, eu não recebo consideração em troca. Como lidar com isso? A primeira coisa é ter em mente, como eu disse antes, que quanto maior as expectativas, maior a chance das frustrações. Porque a gente tem zero controle como o outro vai reagir, como o outro vai retribuir, como o outro vai se portar, de que forma vai falar, se é que vai falar. Se as nossas ações, os nossos comportamentos são para ter algum tipo de retribuição em troca, e aí é necessário fazer um esforço para tomar consciência se você realmente não deseja, mesmo que de forma inconsciente, alguma retribuição em troca, mas nós só temos controle da forma como nós escolhemos agir. E mudar o ponto de vista pode fazer com que você aumente a sua autoestima. Como assim? Vamos supor que você escolha ajudar uma pessoa no trabalho. Resolva fazer uma gentileza. Em vez de fazer isso porque no fundo você espera que essa pessoa te ache legal e comece a te admirar, você pode fazer a mesma ação, mas voltada para si mesma, tendo a consciência de que você é gentil ou competente a ponto de conseguir ajudar o seu colega. Você tem a liberdade de escolher em que você vai focar. E isso bastar para que você se reconheça, você se valorize. Bastar para que você se dê parabéns por agir de determinada forma, seguindo seus princípios, seguindo seus valores. Quando a gente fala de autoestima, o importante é você reconhecer. Quando se cria a expectativa do reconhecimento de uma outra pessoa, de uma certa forma você está dando poder para essa pessoa. Você acaba criando uma condição da sua autoestima dependendo da forma em como o outro vai te tratar. E, gente, vamos combinar que tá puxada a coisa, né? Grande parte das pessoas não estão tendo consideração e respeito nem por elas mesmas, que dirá para oferecer a outras pessoas. Além disso, se você parar para pensar um pouco, você
vai perceber que você não está dando só poder para uma outra pessoa, mas também está responsabilizando ela. E isso não é nem justo. Ninguém tem a responsabilidade, muito menos a obrigação, de te fazer sentir melhor com você mesma. É claro que consideração, gentileza, educação é bom e todo mundo gosta, mas cada um exerce o caráter que tem. Se uma pessoa não retribuir uma gentileza ou não for grato a você, ela só está exteriorizando aquilo que ela é e você não pode fazer nada a respeito disso. Qual o caminho então para parar de se chatear com esse tipo de situação e não deixar que afete a autoestima? Eu penso que 3 caminhos são possíveis. O primeiro se for da sua natureza ser uma pessoa prestativa, solícita, se você não faz isso esperando retribuição em troca e você nem se sacrifica para isso, haja reconhecendo essa característica em você, de forma que você possa se apreciar verdadeiramente sem esperar essa retribuição do outro. O segundo ponto é se questionar. Por que você está se doando tanto? Por que você está se sacrificando? Se não vem o reconhecimento que você gostaria e isso te chateia, você tem a opção de falar não, parar de fazer favores, parar de ceder, parar de se doar e começar a falar não para aquilo que você não quer. Se isso está te chateando de alguma forma, aprender a falar não com certeza é uma forma de trabalhar a autoestima, porque você começa a se priorizar. E o terceiro ponto é realmente começar a trabalhar, a enxergar seus dons, suas qualidades, seus pontos positivos, perceber que você é uma pessoa apta sim a ser amada, a ser querida, valorizada, admirada, respeitada. Porque quando isso acontecer, essa necessidade de agradar para ser valorizada e receber algum tipo de retribuição vai deixar de fazer sentido. Quando você começa a se valorizar e começa a entender o seu valor, isso significa ter uma boa autoestima, as retribuições, os reconhecimentos passam a ser um carinho e deixam de ser uma forma de preencher algo que está faltando em você, que está faltando dentro. Eu deixo então aqui a sugestão e essa reflexão de repensar suas expectativas e, se for o caso, de forma consciente, de maneira ativa, diminuir esse nível de expectativa, tanto em relação ao seu desempenho. Eu acho que esse assunto hoje em dia é bastante delicado, porque existe aí uma indústria que prega alta produtividade constante, você está sempre motivado. Isso é irreal, isso é fantasioso, isso não é sustentável. Você tem sim, né? Quem sou eu para falar isso? Mas você deve buscar evoluir, melhorar, ser a sua melhor versão, como se costuma falar, desde que isso seja uma vontade genuína sua e não simplesmente porque você está reproduzindo o que um monte de gente bacaninha anda dizendo. E a outra expectativa a ser pensada é justamente essa expectativa em relação ao comportamento de outras pessoas, porque aí sim você não tem controle nenhum. E permitir-se ser infeliz, nem que seja um pouquinho, por conta do comportamento de uma outra pessoa, definitivamente não vale a pena. Vou ficando por aqui no retorno dos microcasts. Espero te encontrar semana que vem. Um forte abraço e até lá! E para mais conteúdo sobre autoestima, visite academiadeautoestima.com.